Irmãos, agora nós vamos falar, irmãos, acerca de algo que está trazendo muita turbação. A marca da besta e o chip. Irmãos, nesses últimos tempos, a preocupação dos cristãos são muito grande acerca da marca da besta. Será que é mesmo o chip implantado na mão ou na testa, como estamos ouvindo de muitas igrejas? Bom, vou colocar o meu aparecer e entendimento. Vamos observar, irmãos. Em Apocalipse fala assim, da mão direita. Irmãos, se nós examinarmos a Escritura, não só em Apocalipse que fala da mão direita, mas também em todas as partes da Escritura fala. Vamos observar alguns pontos mais importantes, além de muitas passagens. Como nós vimos, irmão, e vemos também em Gênesis, no capítulo 48, no verso 18, está escrito assim: E José disse a seu pai: Não assim, meu pai, porque esse é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Em Salmo capítulo 16, também, no verso 8, diz: Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Também, irmãos, fala também da mão direita, em Isaías no capítulo 41, no verso 13, diz também assim: Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Em Atos também, irmão, no capítulo 7, no versículo 56, diz: E disse, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Então, irmãos, a mão direita significa honra, trabalho e benção. Vamos observar a palavra testa. Na palavra de Deus tem muita parte que fala de testa. Vamos observar, irmão. Em Êxodo, no capítulo 28, no verso 38, diz: E estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas, que os filhos de Israel santificarem. Em todas as ofertas das suas coisas santas, estará continuamente na sua testa, para que tenha aceitação perante o Senhor. Irmãos, nós observamos que testa significa também comunhão com alguma coisa e também entendimento e consciência. Como diz em Isaías, por causa, irmão, da dureza de Israel, ele falou assim no capítulo 48, no verso 4, Porque eu sabia que eras duro, e a tua servi um nervo de ferro, e a tua testa de bronze. Porque, irmãos, lembra de Golias? Mesmo Golias, confiando na sua força, ele também transformou a sua testa em testa de bronze. Mas, irmão, aquela pedra que é Cristo, rachou-lhe a sua testa. Isso está escrito em 1 Samuel, no capítulo 17, no verso 49. Observando agora também, irmãos, acerca da marca ou sinal. Irmãos, sinal ou marca significa confirmação, saber e conhecer. Irmãos, isso tudo eu escrevi para vós não levar o Apocalipse e sua simbologia só no literal. Porque o Apocalipse é coisa simbólica, mas é espiritual e não literal. Porque se nós levarmos literalmente, a besta seria um monstro ou um animal racional. Mas no espírito, irmão, é o homem que blasfema de Deus. Então, esta preocupação do chip, irmãos, porque alguns levando só no material, eles confirmam que é o chip. Também tem uma parte, irmão, observa bem, esse microchip para ser colocado para o governo é muito caro.
Nós devemos lembrar que 70% da população mundial é pobre. Só na África, irmãos, são 80% é pobre. A palavra de Deus diz em Apocalipse capítulo 3, no verso 16, que diz assim: e que faz que todo pequeno e grande, rico e pobre, livre e escravo, lhe fosse posto um sinal na mão direita ou na testa. Então, portanto, irmão, esse chip ou cartão de crédito não são o sinal da besta. Porque, para o que só olha o Apocalipse literalmente, eles afirmam que é. Mas o Apocalipse, irmão, não é literalmente. Mas as suas simbologias são espiritual. Por quê? Sabe por quê, irmãos? Porque o nosso Senhor Jesus Cristo também colocou, o nosso Senhor Deus também colocou um sinal na nossa testa. Vamos ver isso aí? Em Apocalipse capítulo 9, no verso 4 diz: e foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na sua testa o sinal de Deus. Então, irmãos, será que Deus colocará um chip na testa dos seus fiéis? É claro que não. Claro que não. Por quê, irmãos? Porque é espiritual. Irmãos, também diz mais também. Em Apocalipse capítulo 7, no verso 3, diz, dizendo: não danifique a terra nem o mar, nem a árvore, até que haja assinalado nas suas testas os servos do nosso Senhor Deus. Vendo, irmãos, é espiritual. O apóstolo Paulo tinha as marcas de Cristo. Vamos ler? Está escrito em Gálatas capítulo 6, no verso 17, que ele diz assim: desde agora ninguém me inquieta, porque eu trago no meu corpo as marcas do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmão, esse selo na testa dos escolhidos são o Espírito Santo e ensinamento da fiel palavra de Deus. Porque está escrito em 2 Timóteo, no capítulo 2, no verso 19, diz: todavia o fundamento de Deus fica firme. Tendo esse selo, o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. Mas a besta será um homem que vai enganar toda a nação, e eles receberão um sinal, que é o espírito do maligno nas suas testas e na sua mão direita espiritualmente. Como nós aprendemos, irmão, desde o princípio, é espiritual. Então, meus queridos irmãos, não vamos se deixar levar por ensinamento de certos pastores que só lê a palavra de Deus com os olhos material. Porque diz o nosso Senhor Jesus Cristo em João, no capítulo 6, no verso 63, diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos diz são espírito e vida. Como também diz desses certos pastores, o apóstolo Paulo também falou. Em Colossenses capítulo 2, no verso 23, diz: as quais têm na verdade, olha irmãos, eles têm na verdade alguma aparência de sabedoria e de evolução voluntária, humildade e disciplina do corpo, mas não são de valor algum senão para a satisfação da carne. Portanto, meus queridos irmãos, vamos ler o Apocalipse não olhando o material, mas espiritual. Este são os meus entendimentos no espírito. Nessa turbação do transplante do chip, que não tem nada a ver com o sinal da besta. Porque o sinal da besta, irmão, é a comunhão com o filho do maligno, que há de ser revelado no tempo certo. Por quê? Porque assim como nós, irmão, participamos de um cálice, que é a comunhão do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a ceia do Senhor, assim o sinal da besta será também semelhante à ceia para a comunhão com o anticristo. É a mesma parte, irmão, vai ser uma ceia para que haja comunhão com a besta. Vamos provar isso, irmãos? Olha, isso está escrito em Apocalipse capítulo 17, no verso 4, que diz:
E a mulher que estava vestida de púrpura e de escarlate, adornada com ouro e pérolas preciosas, tinha na sua mão um cálice de ouro cheio de abominação. Um cálice de ouro cheio de abominação e imundícia das suas prostituições. E na sua testa, irmãos, estava escrito o nome mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições da terra. Em nosso olhar pelo Espírito, irmãos, esta mulher, nós sabemos, de acordo com a palavra, é uma cidade. Isso também está escrito, irmão, que confirma que ela é uma cidade em Apocalipse capítulo 17, no verso 18, que diz: e a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Essa cidade, irmãos, é preciso falar. Irmãos, essa cidade é Roma, onde está o Vaticano. E esta mulher, irmãos, ela está sentada numa besta, que é um homem, como está escrito em Apocalipse capítulo 17, no verso 3. E levou-me em espírito um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta na cor escarlate, que estava cheia de nome de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Irmãos, nós sabemos quem que é esse homem. Este homem, irmãos, é um líder do Vaticano. Então, a gente vê, irmão, que essa mulher, ela prostituía, ela é a mãe das prostituições. E quantos, irmãos, estão se tornando filha, prostituindo com ela, irmãos, deixando a sã palavra de Deus, está ficando em comunhão, esquecendo dos marcos do cristianismo, esquecendo da santidade, da pureza, irmão, achando que hoje não tem nada a ver. Você não sabe que você está prostituindo também? Você não sabe que você está entrando em comunhão com essa cidade? Ou com essa besta que está sentado sobre esta mulher? Então, irmãos, portanto, permanece no Evangelho, naquilo que foi entregue para vós, e tenha comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo, com os seus apóstolos. Porque João escreveu: eu vos escrevi para que tenha comunhão com nós, e a nossa comunhão é com nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, se nós não temos comunhão com os apóstolos, naquilo que está escrito na palavra de Deus, e procurar, irmãos, ter comunhão com abominação, com certeza, irmãos, com certeza, nós já está se entregando à besta. Então, o sinal da besta, irmão, vai ser essa parte: levantará no tempo certo o homem nessa cidade. E ele vai colocar, irmãos, uma ceia para que entre em comunhão, uma unificação. Ele vai enganar. E todo aquele, irmãos, que participar desta comunhão com esse homem da perdição, irmãos, esse já receberá, sim, o sinal na testa e também, irmão, na sua mão. Então, eu espero que isso tire toda a dúvida do vosso coração e que nós permanecemos no santo evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Mesmo que um anjo do céu venha e pregue outro evangelho, quantos, irmãos, está tendo comunhão com o mundo e não está tendo mais comunhão com os apóstolos? E quando se levantar, irmãos, esse filho do maligno e colocará essas partes, então permanece no evangelho. Então esses são os meus entendimentos segundo a palavra de Deus. Seu amigo, companheiro e irmão Alex.